para você que ficou curioso em saber o que é passeriformes, eu convidei o Armando, que é criador de canários, que manja muito de cor, além de ser criador, é juiz, então nada melhor do que um cara que avalia para poder bater um papo e explicar pra gente. Armando, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos tirar a dúvida do que seriam os passeriformes? Sim, vamos sim. Então se apresenta para o público, por favor. Bom, meu nome é Armando, eu crio canários de couro há aproximadamente uns 12 a 15 anos e criava canário sem raça definida, né, que são os famosos pé duro, né? Isso desde criança, né? Eu já criava com meus primos, né? Então eu sempre tive um contato, principalmente com o canário, né? E a partir de um certo momento comecei a criar canários de couro, anilhando por clube, já participando de campeonatos. Depois surgiu o interesse em se especializar, fazer cursos que a federação até hoje dispõe pra gente. E conforme fui entendendo um pouco mais os canários de couro, aí me surgiu o interesse de se tornar um juiz. Aí passei pelo processo seletivo que a OBJO exige, né? Passei, tem todo um processo, você fica 2 anos como um juiz aluno, depois mais 2 anos como juiz aspirante, agora já sou juiz efetivo, né? Então é um processo longo até chegar... Primeiro você faz prova teórica, depois prova prática. Passando nessas 2 etapas, aí você vai virar um juiz aluno. Por 2 anos, pelo menos. Você acompanha 1 ano um outro juiz já com uma experiência maior, depois no outro ano muda, você acompanha outro juiz, depois você vira juiz aspirante. Aí já começa a ir para os campeonatos, pode ir sozinho ou acompanhado de um outro juiz. Mas aí para os campeonatos menores? Não, você já participa do brasileiro, sim, de torneios abertos, né, e tudo. E você comentou comigo que essa paixão aí por canário veio desde criança. Desde criança. Eu tinha um primo no interior de São Paulo, criava muito canário pé duro e tinha algumas raças e tal, mas eu não entendi. Sempre gostei mais do canário de cor, né? Aí tinha lá um amarelo, um branco. A gente não conhecia muito o canário melânico, né? Na época tinha um verde, né? Que a gente chamava de salsa. A gente nem sabia, né? Que era um verde, né? Uhum. E o branco, o amarelo tinha poucas cores, né? Depois que eu comecei a frequentar o clube, comecei a conhecer todas as cores e raças, mas eu me especializei mais em... Você foi se especializando. Sim. Aí eu me associei a um clube e aí eu comecei a conhecer os criadores do clube, né? E aí você começa, normalmente um criador cria determinada cor, outro cria outra. Aí você começa a conhecer clubes diferentes, também exposições, onde você começa a conhecer outras cores de canário. Aí vai trocando conhecimento. E pra pessoa que, sei lá, de repente nem só uma criança, mas um adulto, que teve essa vontade que você teve ali de criança, de começar a criar um canário, que normalmente é comum hoje a gente ir numa loja e encontrar um canário, né? Mas não é só comprar, né? Não é só ir lá na loja e comprar. Qual que é o procedimento ideal para se ter um canário, cuidar bem? Sim. Eu na verdade, eu aconselharia uma pessoa que está começando, ela se filiar a algum clube. Talvez no primeiro ano ela nem fique sócia do clube, o ideal é que fique, né? Para quê? Para já começar a interagir no mundo da ornitologia, né? Começa a conhecer a federação, entra no site da FOB, começa a conhecer todas as espécies que tem de pássaros que são considerados aves domésticas e aves exóticas que a gente pode criar tranquilo em casa, né? E ficando associado de um clube, fica tudo mais fácil, porque sempre vai ter os criadores mais experientes, vão te mostrar as cores que existem. Hoje, existem mais de 600 cores de canário. Bastante. Então, o ideal é que conheçam um criador. Pode até se interessar numa cor mais complicada, porque o pessoal fala, você vai começar a criar canário agora? Cria um branco, cria um amarelo. Não, mas existem 600 cores. Né? Você pode escolher um ônix, um cobalto, um jaspe, um mogno, que foram uma das últimas mutações que está surgindo agora, né? Surgiu, já foi aprovado pela CON, né? Então já desde o ano passado já estão competindo os mognos, né?
Então, isso aí, dentro do clube você consegue essas informações. Agora, num lojista, o que vai ter muito numa loja? Canários que às vezes estão saudáveis e tal, cantando, mas assim, vai ter um amarelo e uma fêmea verde. Vai ter um canela ônix e um verde cobalto. É meio sem padrão, é meio não, misturado. Tem o padrão, mas o lojista não vai saber te falar, orientar. Ó, esse canário com esse você vai tirar um casal legal. No clube não. No clube vai ter gente que, por mais que não seja, às vezes você não dá sorte de achar um juiz no clube, mas vai ter um criador mais experiente e vai te falar, não, canela ônix você vai pôr com um verde ônix ou com canela ônix, essa ou com canela clássica, fazer portador, né, um cobalto com cobalto, um cobalto com clássico para fazer portador. Então vão te dar o caminho certo da criação. E aí é claro que depois, como você, a pessoa também tem que ter o interesse de correr atrás da informação. Se tiver o interesse de estudar, porque tem bastante literatura, não é... Um problema que a gente tem é que não é tão fácil achar livros, revistas e tal, mas você ficando sócio, você, além de ficar sócio no clube, você tem direito à revista trimestral, que é a revista que a Brasil Ornitológico fornece, que a da FOB fornece essa revista, chama Brasil Ornitológico. Ela é trimestral, cada 3 meses ela vem. Legal. Para o criador que se associa. Então ali tem muita informação sobre técnicas de acasalamento, sobre anilhamento, como anilhar, como criar. Alimentação para um canário comum ou para um canário de cor muda? Não, o que a gente tem que tomar cuidado é assim, dependendo da cor que você cria, a gente, por exemplo, um canário vermelho intenso, asa branca. É uma mutação que já existe há muitos anos na verdade não é uma mutação, é uma seleção, né? Existe o canário vermelho e existe o canário vermelho asa branca. São duas cores diferentes que tem na relação de cores, né? Mas o asa branca, ele é um canário que o manejo tem que ser diferente. Por quê? A gente tem que dar uma ração isenta de pigmentos para ele, de carotenos, de qualquer alimentação que interfira na coloração da asa branca dele. A alimentação interfere na coloração? Com certeza não. O canário vermelho, todo canário vermelho, canário com fator, ele para ele ficar nessa tonalidade vermelha, ele é obrigado a comer a gente adicionar a farinhada com carofil, que é um produto que vem importado, tal, que dá essa coloração é um extrato de vários compostos, vários carotenóides para realçar a cor. Que se transformam. Os amarelos também, hoje existe a luteína. O canário é amarelo, ele vai nascer no ninho amarelo, beleza, mas se você adicionar a luteína na farinhada, ele vai realçar muito mais a cor amarela dele, inclusive de asa e cauda, né? E se eu deixar de dar, por exemplo, nesse que você citou, num canário vermelho, se eu não der essa alimentação, a cor muda? Ou ela só vai perdendo aquela... Se ele comeu uma ração com carofil, tudo, tal, criou, nasceu filhote, fez a sua primeira muda, você continuou dando, beleza. Vamos dizer que você vendeu para alguém esse canário, ou você mesmo falou, não, vou parar de dar o carofil, que é a cantaxantina, né? A gente fala carofil, mas é a mesma coisa, cantaxantina. Na próxima muda dele, essas penas que já estão coloridas, elas vão cair. Certo. Só asa e cauda que não cai em toda a muda, né? Que ainda ela pode ficar, ela vai caindo aos poucos. Ele não fica totalmente pelado. Não, a asa e cauda demora para trocar, né? Não é em toda a muda que ele troca a asa e cauda. Tá. Mas as outras penas já vão nascer laranja, né? Já vão nascer com uma outra coloração. Como se fosse vamos colocar numa linguagem popular, como se ele desbotasse ali. Perdesse aquele vermelhão. Vai cair aquela pena vermelha que nasceu nele e vai nascer uma outra pena, uma pena laranja, uma pena com menos intensidade da cor vermelha. Entendi. Todo canário com fator vermelho, ele tem que estar sempre comendo, senão na hora que ele entra na muda, as próximas penas vai perdendo gradativamente. Não faz mal nenhum para o canário, tem muita gente, é um corante artificial. Não é artificial, ela é um composto próprio para isso. Próprio para isso, o canário vive muito bem, não faz mal nenhum. Vai para o fígado do canário, é processado no fígado. Corre na corrente sanguínea e vem para a plumagem dele. E me diz uma coisa, existe uma época certa para reprodução ou reproduz o ano inteiro?
Bom, normalmente na Europa reproduz numa época diferente que aqui no Brasil, né? Tanto é que o campeonato mundial deles lá, os campeonatos regionais, já é em outra época que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, normalmente a gente começa a formar os casais em agosto, até tem gente que começa a casar lá em setembro, né? Mas normalmente assim, finalzinho de julho, agosto, é a época que começa. Devido por ao causa clima. da luminosidade, né? Que é o período do ano em que o dia, né, o período de luminosidade do dia é maior. Entendi. Então, o próprio instinto dos canários, agora é a época que eu consigo botar, vai nascer meus filhotes, eu vou ter mais tempo durante o dia para eu procurar alimento, para alimentar os filhotes, né? Entendi. Que é o período de dia maior, né? O dia dura mais tempo, então, no instinto deles, assim... estão mais ativos. Agora, isso, já vai diminuindo o frio e tal, então já é uma época boa para eles criarem. Sim. E como que eu sei qual que é o macho e qual que é a fêmea? Dá para ver ao olho ou precisa de um exame? Assim, com um pouco de experiência, a gente, só olhando, determinadas cores, né, até porte, a gente consegue ver, isso aqui é macho, isso aqui é fêmea e tal. Nos mosaicos existe o dimorfismo sexual, né? Que nos machos tem a máscara e nas fêmeas só o traço ocular, então já é uma facilidade maior de identificar, né? Nos mosaicos, né? Embora tenha mosaico linha macho, mosaico linha fêmea na linha clara, um vermelho mosaico, uma fêmea de vermelho mosaico linha macho, às vezes ela tem uma máscara maior do que um macho vermelho mosaico com a linha fêmea. Vai dar uma enganada. Isso aí já tem que ser um criador mais experiente para conseguir identificar isso daí. E a fêmea canta? Canta, mas bem pouquinho. Às vezes, muito difícil uma fêmea que canta e nunca chega no tom mais alto. Igual um canário macho, né? Ou puxa todas as notas, né? Acontece de fêmea cantar, mas é bem difícil. Mas não é né? comum. Não são todas e uma vez ou outra você vê uma fêmea cantando, mas é diferente, né? Canta mais baixinho, num tom diferente do canário, no completo canta igual um canário. E você comentou comigo que agora vamos colocar que em setembro começaria devido à luminosidade, mas é um processo natural. Como que eu sei que a fêmea está pronta ou o macho está pronto para um acasalamento? Bom, a gente já sabe, né, que essa época é uma época já mais propícia para criação. Então já vem uma coisa natural. Sim, só que a gente começa já a analisar as fêmeas que estão mais prontas, para começar já a juntar. De repente tem uma canária que nasceu, voltando, a gente já casala agora em setembro e vai até janeiro, fevereiro, estourando fevereiro. Longo, né? Às vezes tem fêmea que só vai criar em fevereiro, né? Ou vai aprontar em novembro, dezembro, vai começar a tirar filhote em janeiro. Esses filhotes já são mais atrasados. Entendi. Normalmente esses filhotes em setembro eles não estão prontos para criar. Normalmente eles vão criar mais pra frente, né? Porque acontece de com 6 meses, 7 meses, o canário já tá galando. É isso que eu ia te perguntar, a maturidade sexual. Acontece, mas é prematuro. Muito prematuro, entendeu? Então o ideal seria o quê? Um ano e meio? Com um ano, né? Às vezes até com 9, 10 meses, né? O canário nasceu em agosto, né? Nasceu em agosto, nasceu em setembro, outubro. Né? Quando for em julho do outro ano já está começando a aprontar, né? Entendi. E aí já se inicia esse processo de cor. Desde filhotinho ali penujando. Se for um canário asa branca, igual eu estava comentando, aí tem que ser a farinhada isenta de pigmento. Nasceu, você já tem que estar ligado. Não, nasceu ali. Não, já o casal já vai te falar. 2, 3 meses antes de você formar um casal, já tem que dar uma farinhada isenta de pigmento. Para quê? Para limpar do fígado todo aqueles carotenoides que tem na farinhada e tal, no alimento. Uhum. Algumas sementes possuem muito carotenoide também, que tem que tirar, não pode dar. Hoje existe ração extrusada no mercado que é isenta de pigmentos, né? Isso aí já para os adultos já. Para quê? Para os filhotes já nascer com a asa branca. Né? Sem coloração, sem interferência, porque o que é avaliado num julgamento num canário asa branca? A asa mais branca possível, né? E não pode ter nenhuma pena colorida na asa. Por isso que se você já para de dar alimentação... Uma corzinha já tá... Entendeu? Entendeu? Então quem cria canário asa branca já tem que dar uma farinhada isenta de pigmento.
O filhote ainda também, por um determinado período, ele também tem que comer uma farinhada isenta. Quando você vai soltar esses filhotes, tirou dos adultos, tal, vai individualizar ou vai soltar para voadeira, aí sim você entra com o carofil na farinhada. Que aí, as outras, igual eu comentei, asa e cauda, ela não muda, ela não troca na primeira muda. Entendi. Então vão cair todas as outras penas, asa e cauda vai continuar. Elas já estão brancas, né? As outras penas que vão nascer já vão nascer coloridas. Então, tá aí. Cara, prazer em falar com você. Obrigado pelas dicas. Fica ligadinho aí que eu já volto. Enquanto isso, vocês acompanham mais um pouquinho dos canais que estão expostos aqui, que daqui a pouco a gente vai bater um papo sobre postura, tamanho, porte e assim por diante. Então fica ligadinho aí. Voltamos agora então, e dessa vez eu trouxe o criador Leonardo Monteiro, que vai bater um papo com a gente um pouquinho sobre porte. Leonardo, seja bem-vindo, se apresenta aí para o nosso público, fala um pouquinho da sua experiência. Eu agradeço aos amigos de estar presente aqui e falar alguma coisa do meu conhecimento sobre passarinhos, que eu souber. E o mais importante do passarinho é quando você deixa um herdeiro. E esse herdeiro hoje, o pessoal considera o melhor juiz, um dos melhores juízes do Brasil e do mundo, que é o Leonardo Monteiro. Hoje é diretor da FOB de pássaros. E a minha caminhada, sou passarinho, comecei cedo a ter passarinho. E quando a pessoa gosta, isso vem já de família, né? Vai passando de geração. Isso, que é de geração. E eu, quando comecei, a gente começa com os passarinhos, nós chamamos de SDR, o sem raça definida, e depois vai aprimorando. Aí fiquei sócio da SABC. Primeiros canais eu comprei do meu mestre chamado Antônio Rosa. E aí comecei a criar, um ano fazia um criador com 20 gaiolas, outro ano 40, 60. Só vai aumentando, nunca diminui. Hoje 1000 gaiolas em casa, entendeu, legal? Então, 1000 gaiolas? 1000 gaiolas. Então já deu para ver que experiência o cara tem, porque para você administrar 1000 gaiolas dá trabalho. Dá trabalho. E trabalha, amigão, manhã, tarde e noite. Você não tem férias, tá? Você trabalha manhã, tarde e noite também. E o trabalho árduo e sempre em busca de melhores exemplares. E compra ali, compra lá aqui, né? E a genética é importante. Quando você faz um plantel que você tem uma genética boa, isso vai te dar frutos. E hoje o passarinho hoje tem mais de 600 cores. E porte é infinidade. É infinito. Infinito. O porte hoje, o pessoal, só para você ter uma ideia, o pessoal acasala hoje um Feist com uma espanholinha, sai chamado Irish France. Então, a cada cruzamento vem um padrão diferente. Uma nova espécie. Hoje a última novidade do passarinho chama-se Arlequim português. Um português lá acasalou um F1, o tarim com o canário, saiu o F1, o F1 ele acasalou com o canário e saiu o canário pintado, que nós chamamos de Arlequim, né? E que também chama de variegados, que são os pintados. E hoje criou-se um padrão, e esse padrão hoje é no mundo inteiro. E o gostoso, eu acredito que seja assim, é sempre buscar uma novidade, né? Então, cruzar raças, tirar uma espécie de um padrão diferente, uma cor diferente. Isso. Eu acho que é o que dá um incentivo ali, né? E esse padrão é que eu busco, né? Porque o sonho de todo passarinheiro é criar um canário negro, preto. Lá na década de 80, em Campinas, nasceu um passarinho preto. Mas depois que tocou de pena, ficou verde. Olha que interessante. Ô, louco. Olha que interessante, né? E a busca pelo preto. Pelo preto, né? Pelo quase impossível, né? Hoje temos verde, né? Os cobaltos, né? Os mognos, os pretão, mas ainda o preto é a busca. Então o cara que um dia conseguir tirar o preto tá no céu. Tá no céu. Ele pode morrer feliz que... Aí pode xingar ele do que quiser, que ele não tá ouvindo ninguém, nada mais. Realizou o sonho, já pode partir. Será a mosca branca, né? E me diz uma coisa, normalmente
a gente vê os amarelos, né? Então quando se fala de canário, todo mundo imagina um canário amarelo, que eu acho, não sei se por ser mais comum ou mais popular. É que ele cria com mais facilidade. Ah, é? Os amarelos são chamados da linha dos lipocromos sem fator vermelho. Então ele cria bastante, a prole é grande. O branco, a prole também é grande, então cria. Então todo mundo quer ter um passarinho que crie bastante. Porque quando você compra um passarinho, você compra o quê? Um sonho. E esse sonho, quando você coloca em casa e ele cria, esse sonho seu está realizado. E aí nasce 2 ou 5, ele já mostra pro filho, pros netos, para todo mundo, entendeu? Já liga pros amigos, já isso começa... é gratificante, então, exatamente. E me diz uma coisa, hoje eu posso pegar uma cor que eu acho bonita com outra cor, porque, por exemplo, cachorro, se a gente misturar o branco com o preto, nasce branco, nasce preto ou nasce branco e preto, né? Normalmente é o comum, aí tem, claro que tem a genética e tal, mas o comum normalmente é isso. Os canários também? Não, os canários nós temos chamados lipoclônicos e os melânicos. Os lipo, fundo branco, os melânicos são fundo preto. Então você não pode misturar porque vai sair pintados e vai sair fora do padrão. Por leigo, sai bonitos, né? Mas para o criador oficial que cria o passarinho, vai sair pintados. Entendi. E canto, muda muito? O criador de canários hoje não liga muito para o canto, a não ser o pessoal que cria canário de canto. Os timbrados hoje é moda. Todo mundo canta timbrado. Eu tenho em casa, todo mundo tem. Porque o timbrado canta suave e Jamilo Viagem é lindo, ele canta bem gostosão, a pessoa ouve, né? É maravilhoso. Gente, então é isso. A gente se despede. Obrigado, Espero que vocês tenham gostado, porque para mim foi um prazer estar fazendo esse programa. E é o que eu sempre falo. Adquirir um animalzinho, tenha responsabilidade, pesquisa antes. Não é simplesmente ter por ter, ou por cuidar, ou por gostar. Não, exige trabalho, exige dinheiro, exige o principal, que é amor e carinho. Então, vocês vão ver isso. Eu falei que não era só cão e gato, que a gente ia ler. Então, fica ligadinho aí que sempre vai ter uma novidade para vocês. Leonardo, um prazerzaço, cara. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado.